E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo o que eu achei do novo filme da Netflix, Rebecca, Uma Mulher Inesquecível, que é estrelado pelos atores Lily James e Armie Hammer. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, além de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bem, Rebecca, Uma Mulher Inesquecível, vai nos contar a história de uma jovem que era dama de companhia e que vai fazer uma viagem a Monte Carlo. Nessa viagem, ela vai conhecer o viúvo e um homem muito rico chamado Maxie de Winter, e os dois vão acabar se apaixonando. Em pouco tempo ali de relacionamento entre os dois, eles resolvem se casar e então ela vai ter que residir na sua mansão chamada Manderley. Só que lá ela vai sofrer alguns problemas, já que ela vai viver constantemente assombrada pela memória e pelas lembranças que a ex-esposa do Maxie havia deixado na mansão. A todo momento, Rebecca é lembrada pelas pessoas que passam pela mansão e até mesmo pela governanta da casa, a senhora Danvers, que faz questão de ressaltar a presença de Rebecca ali e o quão importante ela foi ali para todo mundo. E também ela assombra e perturba bastante a senhora Winter durante o momento em que ela chega na mansão. Esse filme da Netflix, ele é baseado em um romance, em um livro de mesmo nome, que foi escrito por Daphne du Maurier. Esse filme da Netflix, ele também é um remake de um filme de 1940 que foi dirigido por ninguém menos que Alfred Hitchcock. A versão que Alfred Hitchcock trouxe para os cinemas foi muito elogiada, inclusive ela se tornou um clássico e chegou a concorrer a diversos prêmios, inclusive ao Oscar de melhor filme naquele ano. Após assistir ao filme, eu vi que muitos críticos, principalmente no site do Rotten Tomatoes, não gostaram dessa nova versão que a Netflix trouxe e fizeram comparações com o filme do Alfred Hitchcock. Eles falaram que esse filme era um clássico e que não precisava ter uma nova versão. Mas, nesse ponto, eu discordo. Eu acho que esses dois filmes e essas duas versões, elas não podem ser comparadas, até pelo fato delas terem sido feitos em tempos diferentes. Então, eu não gosto muito de trazer essas comparações entre os dois filmes, até porque a distância de que um foi feito para o outro é muito grande. E quando se tem aquela intenção de fazer um remake para trazer mensagens novas, trazer situações diferentes, uma releitura de uma história, eu acho totalmente válido. E foi isso que eu percebi que o diretor Ben Wheatley quis trazer para essa nova versão de Rebecca. Ele quis realmente trazer uma nova abordagem. No filme de Hitchcock, por exemplo, eu percebo que o suspense psicológico ele está muito mais presente no filme. Ele é feito de uma forma melhor. E ele é um romance mais gótico. Então, assim, a abordagem do filme é diferente. Já no filme da Netflix, que foi dirigido por Ben Wheatley, eu percebo que ele tenta trazer o suspense psicológico, mas eu não acho que seja o foco. Eu percebo que o filme ele volta muito mais para o romance. Mas me parece que houve alguns probleminhas de roteiro na versão do Ben Wheatley, até porque ele tenta trazer alguns elementos de suspense psicológico, como, por exemplo, o fato da senhora de Winter ter muitos pesadelos ali quando ela está na mansão, ou o fato também dela não saber o que aconteceu com a Rebecca, e até todo aquele jogo psicológico que a senhora Danvers faz com a senhora de Winter. Então, assim, ele tenta criar essa atmosfera de suspense psicológico, mas ela é muito superficial, ela não consegue convencer tanto dessa forma. Então eu vejo que esse filme ele está mais pautado mesmo no romance. Nisso ele consegue investir muito bem. E um outro problema que eu vejo no filme é a lentidão dos fatos. Eu acho que o filme, quando chega na metade dele, ele fica bem arrastado. Eu acho que eles poderiam ter contado essa história assim, de uma melhor forma, ou até mesmo ter reduzido um pouco o tempo. Então eu acho que só isso que deixou a desejar. Mas como um romance, eu percebo que o filme funciona muito bem.
E uma outra coisa também é que no ato da reviravolta ali, do momento em que a gente vai descobrir o que está acontecendo e o que aconteceu com Rebecca, por exemplo, a forma como foi feito a trama da história, o desenvolvimento da história, torna toda aquela reviravolta um pouco previsível. Então eu acho que isso foram coisas que deixou a desejar e eu percebo que seja mesmo problemas de roteiro. Bem, agora eu vou falar do final do filme, porque eu vi que algumas pessoas estavam comentando que eu não havia entendido muito bem o que aconteceu. Então eu vou relatar aqui os acontecimentos finais do filme da maneira como eu entendi que aconteceu. Bem, a todo tempo, né, a senhora De Winter fica sem saber o que aconteceu com Rebecca, até porque seu marido não conta o que de fato aconteceu. Ela até acha que ele gostava muito dela e que sentia muita falta dela, mas a gente vai descobrir no decorrer do filme que não era na verdade isso. Então, de início, a gente vai achar que Rebecca foi tentar navegar com um barco, só que o barco dela naufragou e ela desapareceu no mar. E foi, inclusive, encontrado seu corpo 2 meses depois e ela foi enterrada. Então, mais pra frente no filme, quase no final, eles vão descobrir um barco que naufragou e vai achar realmente o corpo da Rebecca. Então, o senhor Max de Winter enterrou o corpo de uma pessoa que não era o da sua esposa. Então, vai começar a surgir ali uma certa desconfiança de que talvez ele esteja envolvido com a morte dela. Até porque na perícia lá do barco eles percebem que o naufrágio não foi acidental e sim tiveram elementos ali que pareciam que houve uma tentativa de homicídio. Então, Max de Winter vai contar para a senhora Winter que ele acabou matando Rebecca, que um dia ela o revelou que estava grávida e que o filho não seria dele, e sim de um dos seus amantes. Ele vai revelar também que ele odiava Rebecca até porque ela vivia atraindo ele e aprontando com ele, tratando ele mal, até porque ela sabia que ele nunca se divorciaria dela. Então Rebecca vai instigar o Maxim a matá-la e vai inclusive pegar uma arma e apontar para sua barriga e ele, movido no ódio mesmo, acaba matando-a e depois, consequentemente, acaba tentando esconder ali o que ele tinha feito e ele vai pegar o corpo da Rebecca e vai colocar no barco até que o barco vai sumir ali no mar. Só que a senhora Danvers, ela ficou esse tempo todo ali na mansão até com o intuito de tentar incriminar o Max de Winter porque ela achava que a Rebecca ela estava grávida e o Maxim, sabendo que ela não teria um filho dele, a matou. Então ela queria realmente se vingar ali pela morte da Rebecca, ela não aceitava isso. E ela teve inclusive a ajuda de um dos amantes de Rebecca para tentar realmente colocar o Maxim na cadeia e que ele assumisse o crime. Então o Maxim ele vai passar por um julgamento, ele vai chegar a ser preso pelo assassinato da Rebecca, só que um elemento final ali vai conseguir inocentá-lo. Eles descobrem que Rebecca não estava grávida e sim que ela tinha um tumor no útero que causaria a morte dela em poucas semanas. Então, ela estava mesmo com um câncer terminal ali, uma doença terminal, e ela tinha 1 semana de vida. Então, num certo ponto, ela instigou o Maxim a matar ela, até porque ela sabia que ela não viveria por muito tempo, e também porque o médico afirmou que na última semana ela passaria por muita dor. Então, provavelmente, ela não queria passar por isso tudo. Sabendo desse fato, então, eles conseguem inocentar o Max de Winter porque eles falam que ele não teve culpa na morte da Rebecca e que, na verdade, a mesma havia se matado. Então, de fato, o que aconteceu? O Max de Winter acabou matando a Rebecca porque ela o instigou a fazer isso. Só que, para inocentá-la e até por conta da questão da doença terminal que ela tinha, o promotor lá entendeu que ele não teria culpa e que aquilo ali seria realmente um suicídio da Rebecca, já que ela morreria em poucas semanas. Então ele consegue ser inocentado por conta disso. Mas de fato, o Max de Winter ele matou mesmo a Rebecca.
E a senhora Danvers, né, muita gente também questionou o papel dela no filme. Ela realmente tinha uma devoção muito grande com a Rebecca, porque era como se a Rebecca fosse uma filha dela. Porque ela conta que criou a Rebecca por muitos anos e viu Rebecca crescer. Então, ela, esse tempo todo, viveu em prol de Rebecca, cuidando dela. Então, quando a Rebecca morreu, acabou que ela sentiu realmente um vazio. E, no final, ela também como um ato de vingança, ela queima Manderley, ela queima a mansão e se suicida também pulando do penhasco lá e se afogando. E para finalizar, eu vou falar um pouco da entrevista que o Ben Whistler deu, afirmando sobre a sua nova versão de Rebecca, uma mulher inesquecível. Ele diz que ele queria fazer essa nova abordagem do filme, até porque ele queria abordar questões feministas. E isso eu acho que foi um ponto positivo da história. Eu percebo que em muitas falas e em muitos momentos do filme são feitos alguns questionamentos quanto à posição da mulher na sociedade. Em muitas falas, como por exemplo, até da senhora Danvers, ela diz para a senhora De Winter que a mulher ela só servia para duas coisas, que era ou casar ou cuidar de uma casa. Então, assim, isso tudo é exposto no filme para representar mesmo a situação da mulher nessa época. E uma outra coisa que eu percebo que o Ben Whistler fez é que no ato final do filme ele realmente destaca mesmo o protagonismo da senhora De Winter, até porque ela toma conta do final, porque ela que tenta resolver da melhor forma possível, ela tenta salvar o marido dela e tentar inocentá-lo daquelas acusações. Você percebe que ela se destaca ali porque ela que toma frente para resolver os problemas. E no final tem uma fala que o Max De Winter fala para a senhora Winter, que é que ela mudou, que ela não é a mesma pessoa do início. Porque eu acho que isso seria uma crítica mesmo para dizer que em alguns filmes mais antigos as mulheres elas tinham um papel um pouco fragilizado, elas acabavam ficando de lado, os problemas eram resolvidos e enfrentados pelos homens. Então a gente percebe um pouco dessa inversão, já que ela que consegue resolver o problema ali e ela que consegue salvar o marido e tomar frente de toda a situação. Então o ato final ali, ela toma conta mesmo da história. Ela é uma das pessoas que resolve ali o problema, ela toma frente da situação. Bem, eu gostei dessa nova versão da Netflix, de Rebecca, uma mulher inesquecível. Eu acho que os críticos estão exagerando demais com as notas negativas e tentando fazer comparações. E é como eu disse, cada versão ela tem uma abordagem diferente. E se a gente olhar com o viés de que o filme da Netflix ela apresenta um aspecto de romance, ele cumpre realmente o seu papel. Então eu acho um filme legal de assistir. Ele tem uns problemas de roteiro, mas não é algo que vai estragar a experiência de ninguém de assistir ao filme. E o filme de Alfred Hitchcock é incrível, é um clássico e ele é um suspense psicológico que deve ser assistido por todos, que inclusive não viu. E eu percebo que são duas obras com abordagens diferentes e que eu acho que devem ser analisadas separadamente. Minha nota para Rebecca, uma mulher inesquecível, de 0 a 5 eu vou dar 3,5. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que você achou do filme, se vocês gostaram ou não desse novo filme da Netflix. Vou pedir também para vocês não esquecerem de se inscreverem no canal, que já me ajuda bastante no crescimento do canal. E espero vocês num próximo vídeo e até a próxima!